e daremos sequência à nossa programação, desta feita com a apresentação do painel Passado, Presente e Futuro do Direito do Trabalho. Painel que terá a participação da doutora Valdete Souto Severo, juíza do trabalho do TRT da 4ª Região, e do juiz Rodrigo da Costa Claser, juiz do trabalho do TRT da 9ª Região. Desta feita, convidamos Sua Excelência, o juiz Fernando Moreira Bessa, vice-diretor da Escola Judicial, para compor a mesa. Diretora. Mesa diretora. A mesa diretora, me perdoe. E convidamos os nossos painelistas, doutora Valdete Souto Severo. Os nossos aplausos. Obrigada, doutora. Convidamos nosso outro painelista, doutor Rodrigo da Costa Claser. Para as apresentações, usará a palavra doutor Fernando Moreira Bessa. Bom dia novamente. Eu renovo a saudação feita no começo da manhã para aqueles que ainda não estavam aqui. Agradeço desde já, em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e da Escola Judicial da 8ª Região, a doutora Valdete e o doutor Rodrigo, por terem aceito o convite para participar desse momento especial aqui para nós, momento de formação, de capacitação, de renovação, sobretudo nesse momento em que nós estamos vivendo. Tá? E, sem maiores delongas, eu vou passar a apresentação da colega Valdete e do colega Rodrigo e tomaria assento aí com os senhores para poder também aproveitar amanhã. Então, a colega Valdete Souto Severo é especialista em processo civil pela Unicinos, especialista em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Previdenciário pela Unisc, Master em Direito do Trabalho, Direito Sindical e Previdência Social pela Universidade Europeia de Roma, especialista em Direito do Trabalho, Previdência Social pela Universidade da República do Uruguai, mestre em Direitos Fundamentais pela Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutora em Direito do Trabalho pela USP, pesquisadora do Grupo de Pesquisa do Trabalho Capital da USP, Rede Nacional Pesquisa e Estudos em Direito do Trabalho e Previdência Social, professora, coordenadora e diretora da Fundação da Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul, juíza do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e, por fim, membro da Associação de Juízes pela Democracia. Essa é a nossa colega Valdete. O nosso colega Rodrigo da Costa Claser, a quem aqui eu tenho uma satisfação especial de apresentar, na verdade, reapresentar, porque acredito que boa parte dos colegas e servidores que aqui estão já tiveram a oportunidade de conhecer o Rodrigo. O Rodrigo é oriundo aqui da 8ª Região, para minha felicidade, do meu concurso, ou do nosso concurso, né? Do qual só remanesceram eu e a Silvana. Então, o Rodrigo ele é graduado, o doutor Rodrigo é graduado em Direito pela Universidade Paranaense, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro. Em 2008, ingressou na magistratura, aqui pela 8ª Região. Desde novembro de 2010, integra o quadro do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Atualmente é diretor da IMATRA, da Escola de Associação de Magistrados do Trabalho do Paraná, diretor cultural da MATRA 9, é membro do grupo de trabalho na área da infância e juventude da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, é membro do Comitê Estadual do CNJ para o enfrentamento à exploração do trabalho em condições análogas de escravo e tráfico de pessoas,
gestor regional, representante do 1º grau do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Incentivo à Aprendizagem do Tribunal Superior do Trabalho, professor de Direito Processual Civil e Processual do Trabalho, em cursos preparatórios para o ingresso na magistratura e de pós-graduação em Direito. Dito isso, eu os deixo com a doutora Valdete, com o doutor Rodrigo, e tomaria assento aí com os colegas. Obrigado mais uma vez, deixo à vontade. Obrigado, sim. Passa para mim começar os slides. Tá ali. Bom, então, boa noite, bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui no meu tribunal de origem. Queria agradecer o convite formulado pela Escola Judicial, na pessoa do meu caríssimo amigo, Dr. Fernando Bessa. Agradecer a presença de todos que estão aqui nesta semana institucional. A exemplo de outros tribunais, o Tribunal da 8ª Região também aderiu a este momento ímpar de congregar os colegas, de aprimorar o estudo. Isto sempre é muito importante, e eu fico muito feliz em poder estar aqui falando e ouvindo vocês. Então, não quero tomar muito tempo, porque eu sei que é curto, o tempo é muito curto. Eu estou tentando aqui resumir uma exposição, um curso, na verdade, que eu ministrei em Curitiba, em 6 oportunidades, em 45 minutos. Então, nós teremos que fazer algo um pouco rápido, mas, de todo modo, não obstante ser rápido, tentar aí atingir os objetivos. O Dr. Gabriel pediu para que eu falasse sobre o passado, presente e o futuro do direito do trabalho. Eu vou me ater mais à questão relativa ao futuro, que eu acredito que é o que mais nos chama a atenção nesse momento de reformas, né? Queria deixar também bem claro que a minha exposição ela acaba abordando um aspecto bem técnico. Eu não vou entrar em discussões ideológicas, políticas, intenções do legislador. A minha questão vai ficar mais para o lado técnico e não fazer uma análise da questão legislativa. Eu estou partindo da presunção que a lei entra em vigor agora no dia 11 e nós precisamos debatê-la e tentar, da melhor forma, aplicá-la. Tudo bem? Então, só para nós fazermos uma breve retrospectiva, todo mundo sabe que no Brasil, até 1888, nós tínhamos trabalho escravo. Então, é muito difícil nós falarmos em direito do trabalho antes de 1888. E, no Brasil, nós temos ainda mais uma questão, que, não obstante nós tínhamos até 1888 trabalho escravo, a verdade é que, no resto do mundo, nós já estávamos muito avançados. Na Europa, a Revolução Industrial, já no século XVIII, efervescendo, e nós aqui ainda estávamos com o trabalho escravo. E aí, a partir de 1888, nós começamos a falar em trabalho livre, e aí nossas manifestações foram muito incipientes, mas, não obstante a isto, em 1943, o legislador trouxe uma consolidação das leis. Eu estou me referindo a uma consolidação das leis, mas, na verdade, não foi várias leis que foram reunidas e juntadas num texto só. Na verdade, foi montada uma comissão de juristas. Na verdade, foram 10 juristas, 5 que trataram do direito do trabalho e 5 das repercussões previdenciárias, e estes juristas cunharam uma consolidação, e essa consolidação é aquela que nós temos hoje, porém, com muitas alterações. Nesses 74 anos de CLT, nós tivemos mais de 500 alterações. Isto eu tive a curiosidade de pesquisar, li alguns artigos que mencionavam isso e fui, de fato, verificar se eram mesmo todas essas alterações, e, de fato, são. Nós tivemos, aí, nesses 74 anos, mais de 500 alterações. Algumas com uma repercussão um pouco mais significativa e outras com menos repercussões. Mas, de todo modo, foram, nestes 74 anos, muitas e muitas questões que foram alteradas. Mas tem uma questão. Nós sempre estamos, se fizermos uma análise
atual, nós sempre estamos defasados, né? A nossa legislação ela sempre está atrasada. E um exemplo claro disso é o novo CPC, né? Todo mundo sabe que o processo eletrônico é uma realidade hoje, e aí vocês pegam o CPC, que tem mais de 1000 artigos, e vejam lá quantos artigos trata do processo eletrônico. São incipientes artigos. Então, nós já começamos com situações defasadas. Nós estamos, no século XXI, fazendo intimação, citação por AR. Qual que é o lugar que não encontra o Rodrigo? É na casa dele, principalmente no horário comercial. E nós insistimos em fazer o AR não voltou, revelia, voltou com outra assinatura, tem que analisar isto, enfim. São situações que nós estamos sempre atrasados no tempo, né? A nossa legislação ela acaba sempre analisando um passado e dificilmente a nossa visão estratégica é para o futuro. Normalmente, nós sempre olhamos o passado quando nós queremos fazer uma alteração para o futuro e não olhamos o futuro, o que o futuro necessita com a experiência do passado, né? Então, esse é um problema que nós vemos sempre. Nos últimos anos, o mundo se transformou. Todo mundo sabe que nós vivemos em outro mundo. Eu fui juiz aqui há praticamente 10 anos atrás e era outra realidade. Eu tenho poucas fotos, porque naquela época eu não tinha iPhone. Então, eu não tinha telefone que tirava foto. Então, as fotos que eu tenho eram de uma câmera que eu tinha e que ficaram guardadas e vão ficar guardadas assim, indelevelmente no meu HD, porque foi um momento muito importante quando eu estive aqui, aprendi muito e foi uma experiência muito boa, só que, infelizmente, eu não tenho fotos, porque naquela época a realidade era outra. Vocês podem ver que de 10 anos para trás, vocês têm poucas fotos. Então, a revolução tecnológica dos últimos anos, ela traz muitas situações que jamais eram imaginadas. Quem imaginaria que as companhias telefônicas sofreriam um golpe com o WhatsApp? Hoje em dia, todo mundo comunica-se como? Pelo WhatsApp. Não é uma situação que não se esperava há 5, 10 anos atrás, não se esperava que a telefonia tivesse evoluído a este ponto. A questão de Uber, ninguém imaginava, ninguém teve essa ideia, né, de ter um sistema que gerenciasse carros particulares para alugar. É uma situação muito interessante. Aquela questão também do Booking, que hoje também dá um sério golpe nas agências de turismo, o pendrive, que era algo extremamente novo, né? Hoje já não é mais. Hoje já é a nuvem que você usa, você quase não usa no pendrive. E quando você usa no pendrive, a chance de você ficar na mão é muito grande, né? Já aconteceu comigo várias vezes. Ontem mesmo eu quase fiquei na mão com o meu pendrive. Então, são situações que nós temos um mundo novo, uma situação nova e poucas ideias para enfrentar esses problemas. Por exemplo, quem não acha aqui que, na relação de trabalho, o uso do WhatsApp no trabalho é um problema, uma solução, é uma situação a ser considerada? E você não vê ninguém falando sobre isso, não vê legislação falando sobre isso, os limites da cobrança do empregador nessa seara, a gente acaba não vendo. Os problemas atuais que nós temos, a gente acaba passando despercebido, né? Parece que nós não temos os problemas tecnológicos na nossa legislação. Mas, de fato, nós temos que repensar, e o direito do trabalho tem que repensar também várias questões, e vem repensando, vem agora, neste próximo dia 11, vem a reforma trabalhista, criticada por muitos, apoiadas por alguns. É certo que a grande massa dos juslaboralistas criticam a reforma, mas a questão é, a partir de agora, como nós vamos ter uma lei em vigor, nós temos que interpretá-la, temos que analisá-la e temos que ver quais são os problemas e quais são as benesses, se porventura tem, o que é que a nova legislação vai trazer. Então, nós estamos hoje com a 9ª economia mundial, somos o 5º país mais populoso do mundo, temos 100 milhões, faltou 100 ali, de uma população aproximada de 100 milhões
de pessoas, a população economicamente ativa é de 100 milhões aproximadamente, temos 33 milhões aproximadamente de empregados, 13,5 milhões de desempregados e uma crise. Temos a crise ou não temos? Essa é uma situação que, no final, eu vou tentar responder se a crise influencia ou não nas relações de trabalho, principalmente na questão de ações trabalhistas, essas questões. Mas é uma situação que nós temos hoje, este é o panorama. E qual que é o panorama? O panorama é que nós temos uma reforma, e uma reforma que, a meu ver, não leva em consideração o dado que, para mim, é o mais importante de toda a relação de trabalho, e isso, basicamente, a relação de emprego, né? Basicamente, diante da minha experiência, eu, Rodrigo, entendo que nós aplicarmos a mesma legislação, tanto para uma empresa que tem 1.000 empregados, uma multinacional, como para o borracheiro do posto de combustível, que tem uma firma, né? Eu acho que é complicado. Eu acho que esta premissa, na minha ótica, é uma premissa bem complexa, é uma situação que acaba causando muitas injustiças, porque, às vezes, você penaliza demais o pequeno empregador, e, muitas das vezes, para o grande empregador, a tua condenação ali ela é completamente irrisória. Muitas das vezes, o que você condena numa grande empresa simplesmente é desprezível no mundo econômico, principalmente bancos, né? Todo mundo sabe da situação dos bancos, e aí você aplicar a mesma legislação para grandes multinacionais e para o pequeno empregador é complicado, principalmente diante de um cenário de que 62% das contratações deste ano, por exemplo, até de janeiro a agosto, são de micros e pequenas empresas. E, para o IBGE, micros empresas têm a diferença de indústria e comércio, conforme está ali, e a gente precisa, penso eu, nós precisamos repensar isto. Eu pouco escuto discussões a respeito, não vou cerrar os olhos para a questão da lei da empresa de pequeno porte e microempresa, que, de fato, tem algumas regras, mas são insuficientes, penso eu, para enfrentar o nosso problema, a nossa situação diária. Ok? Então, entramos aí com uma vacatio legis de 120 dias, a lei entra em vigor agora no dia 11 de novembro, a contagem do prazo é feita pela Lei Complementar 95, então, toda vez que vocês tiverem dúvidas em contagem de prazo, de lei, é basicamente a lei complementar que resolve. Não temos muito, teve algumas situações de pessoas dizerem outras datas, mas não tem cunho técnico. Tecnicamente, entra no dia 11 de novembro. Esta lei, a Lei 13.467, ela entra na nossa ordem jurídica e, ao mesmo tempo, já traz várias questões que estão sendo analisadas pelo Supremo Tribunal Federal. Nós já temos, pelo menos, 2 ações diretas de inconstitucionalidade. A 5766, que vai discutir basicamente a questão da gratuidade de justiça, né? Para quem já teve acesso ao texto da reforma, a gratuidade de justiça sofreu uma alteração bem significativa. Muitas questões que nós tínhamos como incontroversas hoje são controvertidas, e aí existe uma ação direta que foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República, onde discute basicamente a gratuidade de justiça. Esta ação ela tem como relator o ministro Roberto Barroso, e a outra, a 5794, que discute a questão de contribuição sindical, ela está na relatoria do ministro Luiz Edson Fachin. Então, nós temos basicamente esse panorama e temos o Supremo Tribunal Federal sendo chamado para analisar essas questões. Vocês acham que o Supremo vai ser tendente a declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da maior parte dos artigos? O que vocês acham? Eu acredito que quem tem interesse em aplicar, discutir ainda essa questão da reforma, não pode manejar ações do Supremo. Por quê? Porque, a partir do momento que o Supremo declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, essa questão tem caráter vinculante. Aí, a partir do momento que se discute algum dos artigos que estão sendo analisados, a parte ela não precisa mais passar pelo TRT, passar pelo TST. Ela vai automaticamente para o Supremo Tribunal Federal postular
aplicação da reclamação constitucional. Por quê? Porque o juiz de primeiro grau ou o tribunal não observou uma norma declarada constitucional. Você acaba encurtando o caminho. Então, neste momento, quanto mais ações tiverem no Supremo, eu acredito que mais chance tem do Supremo declarar que é constitucional. E por que eu estou dizendo isto? Por conta de que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal ele analisou a questão da terceirização. Né? Todo mundo sabe disso? Todo mundo sabe? Vocês viram o acórdão do Supremo? Viram ou não? Então, nós estudamos a vida inteira a terceirização sobre aquela situação de atividade meio, atividade fim. Eu, particularmente, nunca gostei dessa diferença, de atividade meio, atividade fim, e vou dizer por quê. Mas a questão é, todos os livros falam terceirização, atividade meio, atividade fim, e este é o problema, tal. Eu, particularmente, sempre defendi, inclusive, numa palestra que eu ministrei em 2009, lá em Redenção, eu já falei isso. O problema da terceirização não é atividade meio, atividade fim. O problema da terceirização é o enquadramento sindical. Porque no Brasil nós temos o enquadramento sindical definido por lei, de modo que, se eu tenho um comércio, eu vou ser vinculado ao comércio. E se o piso do comércio é R$2.000, se eu contratar uma faxineira, eu vou ter que pagar R$2.000. Se eu terceirizar, muda o enquadramento sindical e, culturalmente, no Brasil, os sindicatos de asseio e conservação eles têm um piso inferior, tem garantias menores se você comparar com outras categorias. De modo que, no Brasil, quando você terceiriza, você acaba tendo vantagem. Por que tem vantagem? Basicamente por conta do enquadramento sindical. Mas a doutrina em peso sempre faz a diferença da atividade meio, atividade fim. Para mim, não tem esse problema. Para mim, a lei de terceirização seria bem tranquila. Assim. Pode terceirizar tudo, qualquer coisa, desde que respeite os direitos da categoria do tomador, bem como haja responsabilidade solidária entre a empresa tomadora e a prestadora. E aí está tudo resolvido. Entende? Atividade meio, atividade fim, é um discurso difícil de ser conseguir enganjar, porque a atividade meio e a atividade fim ela varia conforme o momento histórico, né? Depende do momento histórico, ela acaba variando. Decisões do TST de 25, 30 anos, 25 anos atrás era de que quem vendia não poderia terceirizar o frete. Hoje, nós podemos terceirizar o frete. Enfim, a questão é cultural. Mas eu não vou me esticar muito aqui, que não é o meu tema, mas a questão é, o Supremo Tribunal Federal veio dizendo que tudo que nós estudamos de atividade fim, atividade meio, que em que pese eu não ache que seja a questão mais importante, é uma questão que nós, juslaboralistas, sempre abordamos. No primeiro parágrafo da decisão, o Supremo já vem dizendo que isto é impreciso, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna. No segundo parágrafo, ele já diz que a cisão de empresas não afronta qualquer princípio, ao contrário, é uma estratégia garantida constitucionalmente. Então, com base nessa decisão, que é recente, nós podemos chegar na conclusão de que o TST, o Supremo Tribunal Federal, não está convergente com aquela doutrina juslaboral que nós sempre defendemos. Então, baseado nisso e baseado, por exemplo, em palestras que o ministro Barroso já proferiu, eu acredito, isso é um puro achismo, eu acredito que é muito difícil que o Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade de várias normas. Eu acredito que o Supremo, e vocês acompanham o noticiário, acompanham. Hoje em dia, a informação está muito fácil, né? Está muito rápido. No WhatsApp, nós recebemos a informação praticamente instantânea. Saiu alguma coisa nos sites especializados, já todo mundo compartilha, todo mundo tem um conhecimento bem aprofundado do que é e como que vai ser, e como vai ser a decisão, e como já foi a decisão de um tribunal, e um pensamento, uma palestra, enfim. Então, é tudo muito rápido. Então, com base nessa premissa, que eu digo para vocês, nós temos que nos preocupar e começar a ver como será feita a aplicação. O primeiro ponto que gera discussão e dissenso sobre a reforma trabalhista é a lei no tempo, correto? A lei no tempo. Esta é a primeira questão. Na minha ótica, ela se resolve facilmente com a lei de introdução. Lei de introdução não, agora é lei de introdução às normas do direito brasileiro. Antigamente era lei de introdução ao Código Civil. Mudou o nome
a lei de introdução às normas do direito brasileiro traz uma regra, que é uma regra secular, né, do tempus regit actum, significa dizer que a lei ela vige para frente, não para trás, porém respeita o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Então, até aí tudo bem. Eu estava muito preocupado como que seria essa interpretação, porque, para mim, a questão tinha que ser apenas clara. Se a lei tivesse trazido, vai aplicar só para os novos contratos, vai aplicar daqui para frente, enfim, seria muito fácil. E aí eu estava preocupado com a situação mais da segurança jurídica, porque essa interpretação é uma interpretação que, na doutrina, nós lemos artigos aí nos últimos dias de todas as assim, teses. Uns entendem que incorpora o contrato de trabalho, outros não, mas eu fiquei sabendo ontem de uma fonte fidedigna que a MP vai trazer a regra de aplicação. E a regra de aplicação que a MP vai trazer é o tempus regit actum, que é a mesma que o TST adotou quando analisou a súmula 191, quando ela analisou dizendo que a alteração da base de cálculo da periculosidade somente... Desculpe, 191 não. O 248, quando o TST adotou a súmula 248, ele entendeu que a reclassificação da insalubridade ela não atinge o futuro, ela atinge só quem ficou permeado pelaquela situação jurídica naquele período. Então, nós temos a súmula 248 falando que a reclassificação ou desclassificação da insalubridade não gera ofensa ao direito adquirido. Por quê? Porque essa reclassificação ela não vai incorporar o que é benéfico ao trabalhador. E a parte da jurisprudência que entende que normas benéficas incorporam, fundamentam-se na questão da irredutibilidade salarial, na questão de que aquele complexo de direitos que foram vinculados ao trabalhador no início do contrato não podem ter qualquer tipo de prejuízo no decorrer do liame. Em que pese seja um contrato de prazo sucessivo, não daria